sou servo deste grupo. E nesta pequena apresentação, vou dar um breve testemunho. Eu, por formação, sou oficial do Exército, servi durante 9 anos. Formei em Direito, comecei em empresariado, tinha academias, restaurante, leitura, uma vida do católico que vive com 2 senhores no coração. Diz que ama a Deus, colocando com os lábios, mas no coração abunda o pecado. Mas também a palavra diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Deus me quis me resgatar. E aí, quando Ele me chamou, foi chamado a renúncia. E aí, Ele me deu força suficiente para renunciar tudo, doar as empresas, doar tudo que tinha e viver como missionário. E aí, eu vivo hoje como missionário celibatário. Foi aí que eu encontrei o meu Senhor, o meu Kairos. Aquela parábola que Ele fala: se querem ser perfeitos, de tudo que aos pobres sigam. E assim encontrei a minha felicidade no Senhor, pois só Ele pode nos dar essa paz, só Ele pode nos dar a alegria em meio aos sofrimentos. Foi no passado a palavra, eu peço que vocês abram em João 13, de 1 a 20. E é justamente por isso que hoje Deus vai operar abundantemente. Não porque é o Miguel que está aqui, mas é porque a palavra de Deus é viva e que a promessa tem que ser cumprida. Então, ele fala que se a pessoa falar que aquele que tudo renunciar, tudo receberá. A palavra também vai dizer que ele renunciar pai, mãe, terras, filhos, família, receberá 100 vezes mais nesta vida eterna, e os milagres o acompanharão. Então, pela palavra de Deus, que é verdade, pura verdade, quem crê que hoje milagres acontecerão, diga amém. Amém. Quem crê, deixa eu entender. Quem crê e quem quer um milagre em sua vida hoje, crendo no poder de Deus, diga amém. 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 Eu creio e eu quero. João 13. A leitura é um pouco extensa, mas eu vou enfatizar alguns momentos. Quis dividir em 13 partes. A gente vai fazer 13 contatos com a palavra e momentos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. A gente vai falar sobre, nos foi mandado falar sobre fé e conversão e senhorio de Jesus, sabendo que quando a gente busca a fé e a conversão, a gente já está buscando esse senhorio. E quando a gente encontra esse senhorio, é porque a gente alcançou a fé e a conversão. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, dispôs as suas vestes e, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos.
pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderes essas coisas, sereis felizes, sob condição de a praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí eu separei aqui 13 momentos para a gente fazer a leitura bem extensa, mas para a gente fazer uma reflexão da palavra, depois deixar o Espírito agir com liberdade. Tem 3 coisas primordiais nessa palavra. Assim como a Santíssima Trindade em tudo é plena, na palavra ela também vem dando os sinais: amor, obediência e humildade. Essa palavra é muito pregada sob a ótica da humildade. Amor, primeiro, porque Deus é amor, e é necessário a renúncia para ter esse amor em si. Renuncie a ti mesmo, carregue sua cruz e siga-me. A obediência, a rainha das virtudes, que é o sacrifício da própria vontade. Aquele que ama, obedece. Ele quer servir, ele quer que o outro esteja feliz, ele quer perder a vida para ganhá-la, ou seja, ele quer a salvação do outro, ele quer rezar pelo outro, ele quer servir, ele quer renunciar à sua vontade, ele quer obedecer, porque assim o fez Jesus, amando o Pai, porque ele amou, amando o Pai, ele obedeceu ao Pai, não à sua vontade. E a humildade. A humildade é buscar o Senhor. É necessária a humildade para permanecer na obediência. Vai falar Santa Faustina: o demônio pode até se esconder sob o manto da humildade por um tempo, mas nunca sob o manto da obediência. Porque se ele obedece, ele se converteria. Isso não é possível. E quanto mais eu chego próximo à verdade, mais eu conheço a misericórdia de Deus e a minha miséria. Eu me aproximo da luz e aí mostra o que eu sou capaz, mostra que o pecado habita em mim se mostrou com Jesus. E aí, vislumbrando que este amor, que é por amor que Jesus fez a vontade do Pai e depois se sacrificou, a gente verifica ali que está consumado. É obediência. Ele crescia em estatura, sabedoria e graça, viu o plano do Pai e ele obedecia. Está consumado, eu cumpri, eu obedeci. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o sacrifício. É necessário a renúncia, é necessário o sacrifício para poder amar. O amor é justamente eu dizer que eu não sou dono de mim mesmo. A minha vida pertence a Deus. Ela veio de Deus e volta para Deus. Então eu não sou senhor da minha vontade. Se eu sou senhor da minha vontade, eu vivo como um pagão, eu vivo pela minha carne. E eu tenho que viver pelo Espírito. Vai falar São Paulo, vivais pelo Espírito e não pela carne. E aí a gente vai observando que Jesus fala assim que ele amou os que estavam no mundo até o extremo os amou. Isso quer dizer justamente o sumo sacrifício que acontece sempre no altar,
mas o sumo sacrifício, o amor tão grande que deu a si mesmo no Calvário, sacrificou a sua vontade, cumpriu a vontade do Pai para a nossa salvação. Então o extremo, o maior amigo é aquele que dá a vida. E aí fala durante a ceia. Durante a ceia, no versículo 2 vai falar que durante a ceia o demônio já tinha lançado no coração de Judas o propósito de traí-lo. Por que a ceia? A gente vê como palavra viva. Fala porque a ceia, porque é o momento da união, da confraternização. E dando duas palavras balizantes, que uma estava em Salmo 132 e outra era Isaías 30:15. E essas duas vão falar justamente de comunhão e vão falar de senhorio de Jesus, de fé e conversão. Então, se a gente parar para perceber, a tática do inimigo é simples. Lógico, lá em cima vai falar o seguinte: é dividir para conquistar. Ele não pode, vai falar São João da Cruz, o demônio tem uma alma unida a Cristo como o próprio Cristo. Não por causa da alma, mas porque está unida a Cristo. Por isso que o demônio é como um leão que está ao redor. Se esta alma está na proteção do Cristo, ele nada pode fazer. Mas quando se busca soberbo, orgulho, a vaidade, a inveja, sai dessa proteção, ela não tem como resistir. Então, o inimigo ele teve que tirar Judas da ceia, porque ali nada poderia fazer. Ele tinha que não só alcançar as setas, como fala São Paulo, para resistir, né, com as setas adentro, quando os capacetes da salvação, as setas não adentram. Então é justamente isso. Judas foi dividido, foi separado, saiu da proteção do Altíssimo e sim, ele traiu. Isso é importante para a gente verificar o quanto é necessário obedecer e ter humildade, pois Deus não se cansa de perdoar, a gente que cansa de pedir perdão. E aí, mais à frente, vim falando ali justamente da questão das mãos. Fala que tudo o Pai lhe dera nas mãos. As mãos é o sinal da bênção, da entrega. É justamente Deus deu seu Filho unigênito, deu, entrega. Também é pelas mãos do sacerdote que Jesus veio ao mundo. Então é um sinal de ensinamento. Ensinar é transmitir. E quando a gente entende, a gente se torna testemunha daquele conhecimento. Seguindo um pouco mais, a gente vai observar que é justamente o momento de lavar os pés, e aí se refluta muito a questão da humildade, e para isso é importante ver pela ótica da obediência. Jesus obedecia ao Pai, ele não veio para cumprir sua vontade, sim a vontade do Pai. Então ele obedecia primeiro, e depois tinha humildade. Assim como veio do céu, ele também se curva para lavar os pés, sinal de humildade. É necessária a humildade para continuar a obediência. Seguindo um pouco mais, a gente verifica justamente que fala que o que faço não compreendeis agora, mas irá compreender em breve. Justamente o que eu ensino vai aprender na prática. Quem ama serve. A gente verifica Jesus, quando se prostra sobre a sogra de Simão Pedro, ela estava com febre, acamada, ele se prostra e manda que a febre vá embora. A primeira coisa que ela faz é levantar e se colocar a servir. E assim acontece com a cura, com a libertação, e assim acontece com o batismo no Espírito Santo. Quem ama serve. E assim Jesus nos ensinou. Então todos esses ensinamentos nos levam a ser testemunha do Senhor. Aí, quando Jesus fala sobre lavar os pés, Simão Pedro, ele fala que não o deixaria, que para ele seria um sinal de humilhação, mas para uma pessoa ser humilde, ela precisa se humilhar. A pessoa só cresce na virtude e na contrariedade, na paciência, se tiver tribulação, senão não vai ter paciência. Para ser humilde, ela precisa ser humilhada, senão não vai continuar orgulhosa de soberba. Com humilhação, a pessoa pode continuar no orgulho e não ter os frutos, ou pode aceitar a humilhação como Jesus o fez, e assim ele mostrou como temos que ser, amar até os inimigos. Então, é justamente com a humilhação que se cresce na humildade.
E aí, o entendimento de Pedro foi que seria um novo batismo, porque ele fala a cabeça, a mão e os pés. Os pés justamente por causa da humildade, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. O caminho, os pés, a verdade, a cabeça, a fé, e a vida é eterna. Então, pelas mãos, o sacerdote nos dá a vida, é que nos dá a Eucaristia. Aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. Este coração é o local da aliança. O coração é o local da aliança. Se eu tenho uma aliança com Jesus, meu coração se torna reino de Deus. E com este reino de Deus dentro de mim, eu posso amá-lo e com a minha morte eu vou para o Rei dos Reis, eu vou para o céu. Mas há quem pense, mas eu não cultuo o demônio, eu não pratico idolatria com cultos, com outras doutrinas. Mas aí quem tem dois deuses não tem o Senhor. Se eu não consigo perdoar, se eu não consigo amar, se eu não consigo servir, se eu tenho ódio, aí vai falar Jesus que o seu irmão ainda jaz nas trevas. Se eu tenho ódio no meu coração, se eu não consigo perdoar, ali eu não tenho aliança com Jesus, porque ali há uma aliança com o inimigo. Essas são as armas do inimigo para nos aprisionar. Então, por isso que é necessário buscar os sacramentos, a confissão, a comunhão, orar para que o Senhor fale aqui, a oração do Santo Dia, ela vai quebrando essa guerra interior, jejuar, porque ali eu declaro o Senhorio de Jesus, se eu quero, eu tenho, eu posso, mas se eu não como, eu não faço a minha vontade, porque a vontade é acima da minha. Se Jesus orou e jejuou no deserto, os apóstolos não conseguiram ir com os filhos certo tipo de demônio, porque não jejuaram. De oração e jejum, isso quer dizer que o jejum é um poder imenso que Deus nos dá. A autoridade para se cumprir, que Deus dá a quem Ele quer, mas o jejum é um poder que está para todos, a oração e o jejum. E aí mais à frente, seguindo que o texto é bem longo, a gente vai verificar que Deus nos chama a ser testemunha, nos chama também a verificar, quando vem aqui falar, que o servo não é maior que o seu Senhor, e nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Aí ele faz referência ao Pai que o enviou, faz referência a nós que somos suas testemunhas, que somos enviados para pregar a palavra, curar os doentes, expulsar os demônios. Aqueles que creram os milagres o acompanharão, ou seja, é necessário ser batizado e crer para ser salvo. Então, quando Jesus nos envia, o enviado só vai se ele acredita ou se ele obedece naquele que o envia. E aí fica muito claro quando faz aquela analogia com a palavra que vai dizer que o servo não é maior que o seu Senhor, também serás perseguido, caluniado, difamado, combatido, como ovelhas em meio a lobos, subindo no Calvário, carregando a cruz. Porque se a gente vive pelo Espírito, como manda São Paulo, a gente faz isso. Se a gente vive pelo mundo, pelos prazeres da carne, a gente larga a cruz, desce um caminho mais fácil, descendo ao Calvário. Um indica para o alto, para o céu, buscando as coisas do alto, e um para o inferno. Vai falar São Gregório que o demônio não pode fazer um inferno bonito, mas ele faz um caminho prazeroso, bonito e atraente. A questão é que quando a pessoa não verifica isso, quando ela chega diante do justo juiz da própria verdade, não buscou misericórdia, vai alcançar a justiça, e Deus é santo, misericordioso e justo, ali não há como voltar atrás. Eu ouvi uma piada, mas uma verdade, uma felicidade desse rapaz, que ele falou o seguinte: tomara que quando eu chegue na porta do céu, o demônio não passe com a caixa de cerveja atrás de mim. Não sabia que ele estava falando justamente que ele estava trocando Jesus e o céu, a eternidade, pelo demônio e a eternidade, o inferno. E na verdade, se a gente for parar para observar como uma ficção e uma realidade, como a palavra também vem nos mostrando isso. Percebam que às vezes tem aqueles filmes de guerreiros e tudo mais, aí tem a bruxa que vai e lança feitiços que eles estavam ganhando,
mas aí eles entram numa taverna, naquela taverna, em parte tem bebidas, aí os gregos ficam, em parte tem mulheres, os gregos ficam, e o caminho reto é mais difícil, que aquele que não olha para o Senhor, tira os olhos do Senhor, ele vai para os prazeres da carne, para a sua vontade. Quem vive da sua vontade, ele é refém do inimigo, porque aqui tudo passa. Escolha o que passa, uma eternidade de sofrimento, em vez de ir para o céu. Então, é justamente este que Deus nos prepara no combate, na vida, para o último combate. O último combate é justamente esse. Aqui ele vai falar Santa Teresa dos Anjos: aquele que não amou a Jesus aqui na terra, pode amá-lo no céu? Não pode. Se no meu coração eu tenho uma aliança com as coisas que não vêm do alto, não é com Jesus, aqui no meu coração fica endurecido, como fala a palavra. Eu busco a minha vontade, eu estou acostumado a buscar a minha vontade o tempo inteiro. Eu quero comer o pão, eu quero fazer isso, eu faço, eu quero, eu posso, eu sou, eu tenho. Eu, não Deus. Então é Deus que vai dizer não, afastar. É Deus, a gente que vai negar Deus. A gente fala, aquele que não busca o Senhor, que vai como este rapaz que deu esse exemplo, tomara que não passe, se está acostumado na bebida, se ele não consegue renunciar à bebida, se ele parou naquilo, aquilo ali foi o obstáculo que tirou ele do caminho reto, naquele momento ele vai negar o Senhor por causa da bebida, ou por causa de um pecado, o adultério, ou qualquer vício, porque ele prefere a si do que a Deus, porque a palavra é clara. Todos nós aqui comungamos, buscamos o Senhor, estamos também na mesa, mas a gente trai o Senhor quando a gente come e bebe do seu corpo e do seu sangue, e pior ainda, quando faz como Judas, porque no coração dele já tinha aliança com o inimigo, e a gente vai comer e beber de forma indigna, vai falar a palavra. Aquele que come e bebe de forma indigna, come e bebe da própria condenação, porque está sendo Judas, está na ceia, está também aqui, mas dividido. O coração jaz entre as trevas, jaz nas trevas. Não achem que quem matou o Senhor foram aqueles que estavam ao redor, seja com Judas, seja os doutores, fariseus, os sumos sacerdotes. Então nós, quando na ceia, quando buscando a Eucaristia não confessamos, estamos fazendo isso. Quando nós buscamos a confissão para comer e beber de forma digna, a gente está fazendo isso, a gente está traindo. Quando a gente sabe que não pode fazer isso, o vício, o adultério, seja o que for o pecado, a idolatria, buscar um falso Deus, ou buscar uma cura, um milagre, um falso milagre. Quando eu faço isso, eu sei que eu não posso, mas eu tenho um amor próprio tão grande, eu me amo tanto que eu nego a Deus. E se eu nego a Deus aqui o tempo inteiro, eu vou estar com um hábito, um costume. É como acordar todo dia às 7 horas, mesmo sem relógio, no outro dia eu acordo às 7 horas. Se eu tenho um costume de amar a Deus, renunciar a minha vontade, eu jejuo, eu oro, eu confesso, eu comungo, eu não quero ir para a igreja, mas eu vou. Eu não quero rezar o texto, mas eu rezo. Aí eu não quero rezar o texto, eu rezo o rosário. Estou na igreja, eu rezo mil Marias, para ficar mais fácil. O rosário, e permaneço com constância e disciplina. Eu crio este hábito. Então, quando o inimigo vier me tentar aqui, eu estou resistindo a ele, eu continuo na proteção do Altíssimo, o reino de Deus habita em mim. E aí sim, vamos chegar no último momento, que pode ser sair hoje de carro e nunca bater o carro e bateu. Jesus. E vinde a mim, benditos do meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. Que a gente possa buscar o Senhor enquanto há tempo. E aí vai dizer São João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo, como os profetas falaram, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E quando a pregação vem incomodando, nos fazendo já receber os pecados que a gente vem caindo, e vai nos incomodando o coração, isso já é graça de Deus, porque senão a gente não tem humildade para buscar esta conversão, esta mudança, este ir contra si mesmo. No momento de jejum, eu quero, que vontade, que fome, mas eu obedeço somente a Deus que fala, jejum, as quartas e sextas, a pão e água. Rezem o rosário diariamente, tudo poderei fazer por vocês. Quando eu sei que eu não posso passar na frente de um bar porque eu sou viciado em álcool,
e eu não me coloco em ocasião de pecado, isso eu estou indo contra a minha vontade. Mas quando eu faço o contrário, eu estou dizendo a Deus que eu prefiro a mim do que a Ele. Eu prefiro o que eu quero, o que eu faço, o que eu posso, o que eu tenho. Eu prefiro viver o prazer, a minha vontade aqui, independente do que vai acontecer amanhã. E na verdade, a gente verifica Jesus falar: não tenhas medo daquele que pode matar o corpo, mas daquele que pode precipitar a alma no inferno. Quando a gente vive sem o reino de Deus dentro de si, a gente não tem paz, a gente não tem alegria, qualquer sofrimento nos abala, e a gente não consegue ter um caminho reto, caminhar na retidão, caminhar na verdade, que a gente mente para si mesmo. Que a gente possa, seguindo os exemplos dos 11 que ficaram com o Senhor, se aproximar da ceia e permanecer na ceia de forma digna. E a gente observando, quando Jesus vem falar, desde já vou-lo digo, antes que tudo aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Aqui o Senhor vem falar dos anticristos que passaram. O Apocalipse, ele aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então, assim como temos o Cristo, temos que ser um Cristo, imitadores de Cristo, viver este sacrifício, porque a gente estava condenado. Ele veio para ser verdade, mostrar a verdade, todos estavam condenados, se fazer o caminho para dar a vida eterna. E se a gente busca este caminho, vive na verdade, para conquistar a vida eterna, a gente se torna testemunha, porque Ele habita em nós. Só que assim como somos cristãos, somos imitadores de Cristo, um Cristo na terra, há também os anticristos, Hitler, Nero, e tantos outros, e todos aqueles que fazem o que Judas fez, de falar mais Judas, mas quantas vezes terminamos sendo Judas quando a gente está em pecado mortal e se preocupa com o irmão que está do lado, que vai ver que não comungou e vai comungar para agradar a homem, mas desagrada a Deus. Ou quantas vezes a gente nega sabendo que é pecado grave não vir à missa aos domingos, os 7 dias na semana, um dia do Senhor, desse um dia do Senhor, 40 minutos da missa, mas mesmo sabendo de toda essa verdade que Ele já mostrou, Ele quis se revelar a nós, mostrou qual o caminho, garantindo a vida eterna. A gente renuncia a Ele e renuncia a tudo para fazer a nossa vontade de ir numa praia, de ir num bar, de ir na casa da mãe, do filho. Mas aquele que ama seu filho e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então que a gente possa, ouvindo a poderosa palavra de Deus, que a gente possa observar a si mesmo e buscar dentro de si. Eu vou falar, Santo Agostinho, estavas dentro e eu fora, dentro e eu fora. Então, muitas pessoas comungam de forma sacrílega ou recebem Jesus, mas não comungam, não tem comunhão, não há comunhão, não há onde a luz não habita as trevas, mas se habita as trevas não pode haver luz. Recebe Jesus, mas não comunga, porque o Senhor não se mistura com as trevas. E se há pecado mortal, há uma aliança com Satanás, não há comunhão. A pessoa recebe Jesus, mas não há comunhão. E se vivendo dessa forma, se não há a conversão, arrependei-vos e convertei-vos, porque ele virá como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, seja da morte, para a verdade ser revelada, ou seja para a segunda vinda. Das duas formas a gente não saberá quando. Então, se eu vivo desta forma, com uma aliança no meu coração, com ódio, com o pecado, com o aborto, com ideologias, com o comunismo, tudo que a igreja fala, o catecismo como verdade de fé, que o católico não pode ser, porque ele é automaticamente excomungado. Se eu faço isso, se eu não confesso, se eu não me converto, eu tenho uma aliança com o inimigo. E desta forma, se eu morro, eu não posso ir para o céu, porque eu nego a Cristo no último momento.
mais Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, todos nós podemos vencer, não com nossas forças, confiando em nossas forças, mas confiando no Senhor, nesta misericórdia que alcança a nossa miséria. E quanto mais eu me aproximo da verdade, a luz, a gente fala, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. E na verdade, quanto mais eu busco a verdade, eu entendo a perfeição do Senhor, aquele que tudo é, que tudo criou, aquele que diz que eu sou. Mas eu entendo a minha miséria, e aí eu vou crescendo na humildade, porque eu percebo o quanto eu sou necessitado de Deus, o quanto eu preciso comungar dele, porque a palavra vai dizer, como o André falou, que só Deus é bom. Então, se ele não habita em mim, restam só misérias. Não há como combater o pecado, não há como combater os vícios, se não houver a graça, a ação do Espírito Santo. Mas este mesmo Deus que quis se dar, que quis habitar em nós, que pode fazer um outro mundo com faces, ele quis estar no meio de nós, quis estar em nós para falar que se a gente comunga, se a gente vive em comunhão, quando o Espírito Santo vier sobre a terra, vocês, todos nós, farão obras maiores que as minhas. É um Deus que em tudo obedece, é um Deus que em tudo é humilde. Deus seu filho unigênito para que a gente pudesse ser filho adotivo, e como filho adotivo saber que temos nossas misérias, que a nossa natureza enquanto em carne, que a última libertação é justamente da carne, para viver em Deus plenamente, eternamente, a santa comunhão, plena comunhão, eterna comunhão, o local que ele preparou. Mas enquanto vivo na carne, São Paulo vai dizer, faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Mas se eu busco, por maior que seja a minha miséria, por maior que seja o meu pecado, a quantidade de pecados, São Paulo mesmo matou Santo Estevão e Deus o chamou, ele não olhou mais para trás, permaneceu no caminho. Todos são chamados à santidade. Então, se eu luto contra a minha carne para viver no Espírito, é esse Deus que me capacita e me garante, mas eu não busco, eu sou verdadeiro com Ele, não posso na confissão mentir para o próprio Deus. E se eu luto contra a minha carne para viver no Espírito, aí sim, aí o inimigo ele perde. Por que ele perde? Porque eu renunciei à minha vontade. Ele só pode vir contra mim na minha vontade, ele não pode contra Deus. Na minha vontade ele me faz pecar e fazer uma aliança com ele para que ele possa me aprisionar. Mas se eu renuncio minha vontade para viver a verdade, para viver os ensinamentos, para viver servindo, amando, se eu sou batizado e eu creio, eu vivo aqui sabendo que tudo é passageiro, eu quero viver pelo Espírito, não pela carne, que Deus venceu o mundo para que eu pudesse vencer, eu não vou trocar a minha eternidade por algo passageiro. Então a minha vontade não é tão importante. É igual um diabético quando olha um brigadeiro, e ele olha aquele brigadeiro de 5 centímetros e olha para ali e fala, se eu comer, a minha perna vai abrir uma ferida que não vai fechar, eu vou ter que amputar a minha perna, a ferida já está aberta. Mas eu amo tanto a minha vontade, eu não domestico a minha vontade, ou melhor, eu não consigo fazer com que eu ame a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a mim mesmo, louvo a Deus com o coração, com a boca, mas não com o coração. Então, mesmo sabendo que eu estou indo contra Deus, porque Ele me deu a vida, Ele quer o meu bem, Ele me quer mais do que eu mesmo no céu, eu nego a Ele, eu faço o mal a mim mesmo, e faço o inimigo dar risada de mim e de Deus, porque Ele ofende a criação. Então eu sei racionalmente, não sou na fé, mas no culto racional, que eu comendo aquilo, vou contra Deus, faço o mal a mim, e mesmo assim sabendo que é um prazer de 30 segundos para um mal permanente, eu vou e como, e depois de 30 segundos fica o remorso, fica a culpa, que é assim que o pecado faz conosco. Lembrando desta palavra que Deus fala aqui, venceu o mundo para que nós pudéssemos vencer. No final, Jesus vai falar, quem tem aliança com Jesus, logicamente, quem come de forma digna, logicamente também, da minha carne, do meu sangue, permanece em mim e eu nele. É justamente isso que o católico tem, que ele tem que buscar. Buscar o Senhor, buscar enquanto é tempo, buscar porque Ele se dá.
Santa Faustina vai falar que o que mais ofende a Deus não são os nossos pecados, mas é a falta de confiança na bondade dele. Quantas pessoas estão longe de Deus porque não confiam na misericórdia de Deus? Este é o momento de buscar misericórdia, este é o momento de confiar, de se entregar. E eu peço que vocês levantem para que a gente possa receber esse Deus que é todo poderoso, que cura, que liberta, que renova. Esse Deus que é um Deus de milagres, de cura, de prodígios. É um Deus que só precisa da fé, por isso que Ele fala: quando eu voltar sobre a terra, será que encontrarei fé sobre ela? Nós dizemos que não encontrarás, pois estaremos de pé, posicionados, confiando na Tua misericórdia, confiando que habita em nós. E por isso, Jesus, a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Por isso, a gente já vai deixando Deus habitar em nosso coração, confiando que como filhos, e não há dignidade maior do que essa, ser filho de Deus, do próprio Deus, aquele que tudo criou. Perceba o quanto a gente tem dificuldade para construir uma casa, mas Deus tudo criou e Ele é nosso Pai. Vamos fechando nossos olhos, entregando-se a este Deus que é todo poderoso, é nosso Pai, para que Ele cuide de nós. Ele vem em nosso auxílio, Ele vem a trazer a alegria de novo ao nosso coração e permanecer neste coração. Pois, Senhor, pelos méritos infinitos da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, ao qual temos a relíquia de São Miguel aqui, do Monte Carmelo, a gente pede, Jesus, que os nossos anjos da guarda estejam agora se comunicando, e eles se comunicam por iluminação, trazendo as graças do céu, afastando de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Jesus, pois confiamos no Teu poder, declaramos o Teu senhorio, renunciamos às obras de Satanás e seus demônios. Jesus, vinde nosso auxílio, socorrei-nos sem demora, vinde socorro de nossa falta de fé, vinde curar e libertar o Teu povo, Senhor, pois cremos em Ti, cremos na Tua misericórdia, na Tua bondade. Renova, Senhor, a força, o sonho e o poder do Espírito Santo em todos nós, pois somos todos necessitados de Ti, Jesus. Vinde, Espírito Santo, enche-nos com os Teus dons e move-nos com o Teu amor, para que reine somente a Tua vontade. Somos pequenos e humildes pecadores, mas com a efusão do Teu Santo Espírito nos tornamos grandes por sermos filhos Teus. Invocamos a Tua graça divina, para que tudo comece por vós e para vós, por Cristo, Senhor nosso. Pai amado, eu entrego essa pessoa, está com um aperto no peito, com falta de ar, como se fosse um sufocamento.